Fala pessoal, e aí, tudo bem? Fala professor Romário. Hoje a gente vai estar dando uma aula de física, falando um pouco desses tópicos que está aqui, essa parte da cinemática introdutória. Nós vamos começar falando de posição, espaço, referencial, trajetória e deslocamento. A primeira ideia é que posição e espaço é a mesma coisa? Vamos ver nessa aula, então segue junto com a gente aqui. Primeiro de tudo, pessoal, a ideia de posição está atrelado à localização do corpo. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma placa de uma estrada. Essa placa ela indica aqui o quilômetro 0 e bem aqui assim indica o quilômetro 100. O que vai acontecer? Se eu tenho uma pessoa que está localizado bem aqui assim, olha o termo que eu estou usando, localizado. Se ele está localizado bem aqui nesse ponto, isso quer dizer a posição dele. Ou seja, a posição em que ele se encontra é na posição do quilômetro 100. Porém, nós não podemos dizer que ele andou 100 quilômetros. Por quê? Nós não temos noção se ele saiu daqui do referencial, aquilo que nós chamamos de referencial zero. Nós podemos dizer que a localização que ele se encontra é exatamente essa. Mas, vamos lá, e esse espaço aqui? Nós podemos dizer que o espaço em que ele está é no quilômetro 100? Nós podemos dizer sim, mas qual a diferença entre posição e espaço? A diferença é que espaço quer dizer que é um arco, ou seja, um arco que liga na posição zero. Isso daqui seria o espaço. Essa é a diferença, porque quando eu pego localização, eu só estou interessado onde ele está naquele determinado instante de tempo. Quando eu falo de espaço, quero dizer que ele está no espaço 100 km em relação ao quilômetro zero. Isso já nos dá a ideia de referencial. Essa ideia de referencial é onde a gente pode tratar a ideia de movimento e repouso. Qual a ideia de movimento e repouso? Pode um corpo estar ao mesmo tempo em movimento e em repouso? Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui esse desenhozinho. Eu tenho 3 pessoas, sendo que uma dessas pessoas está na estrada, parada, e as outras 2 estão dentro de um carro. Vamos dizer que esse carro aqui, ele está se movimentando para frente com a velocidade v. Certo? Então, se ele está se movimentando com a velocidade v, nós temos que dizer que ele está se movimentando em relação a uma estrada, em relação a algo. Podemos dizer que esse carro está se movimentando em relação a esse carinha aqui. Que esse carinha aqui eu vou dizer que ele vai ser o referencial A. Esse outro bem aqui assim vai ser o referencial B. E esse aqui é o C. O que acontece? Como que nós podemos determinar o que está em movimento e o que está em repouso? Nós vamos colocar aqui movimento versus repouso. Se você analisar bem, a distância que liga o B do C, com o passar do tempo, vai continuar sendo a mesma. Vou botar aqui B e C. Porém, se você analisar em relação a A, o que está acontecendo com o B? O B ele está variando a sua posição. Inicialmente, era daqui para cá, essa distância. Com o passar do tempo, essa posição dele variou. Então, toda vida que a gente disser que para um determinado referencial, ou seja, um corpo, que a posição desse corpo variou, ou seja, em relação a A, o B e o C variou sua posição. Isso é característica de movimento. Se você analisar esses 2 corpos aqui, como eles estão dentro do automóvel, dentro do veículo, o que acontece? Com o passar do tempo, o B olha para o C e percebe que eles ainda estão na mesma distância um do outro. Isso é característica de repouso. Então, para definir movimento e para definir repouso, o que nós temos? Movimento é quando a posição entre um corpo e um referencial varia. E repouso é quando a posição não varia, ou seja, quando a posição não muda. Então, você pode anotar isso daí no seu caderno. Dá um pausezinho, você anota e depois retorna para cá. Porque nós vamos falar, depois disso, nós temos a ideia de deslocamento. Qual é essa ideia de deslocamento? A ideia de deslocamento, muita gente confunde com distância percorrida. Nós vamos ver agora que deslocamento está atrelado a espaço.
Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um corpo, que esse corpo ele está aqui, ó. Ele está aqui e vai se mover para cá. Ou seja, ele está no instante T1 aqui e no instante T2 bem aqui assim. O que vai ocorrer com esse corpo? Se você analisar a ideia de espaço, você vai ter isso daqui, ó. Inicialmente, ele vai ter esse espaço, essa distância, e passado um certo tempo, ele vai ter essa outra distância. Se você analisar bem, qual foi a distância que ele andou? Qual foi o deslocamento que ele teve? O deslocamento vai ser dado pela subtração dos espaços. Então, se você subtrair esse espaço de amarelo por esse espaço de vermelho, vai sobrar exatamente essa região aqui que eu vou destacar. Ó. Isso daqui é o que nós vamos chamar de deslocamento. Que para isso nós usamos essa letrinha grega, o delta. Aí nós temos o delta S. E o que é esse delta S? Se você prestar bem atenção, esse delta S quer dizer a posição final menos a posição inicial. Que nós representamos final somente o S e inicial o S0. Então, assim, nós conseguimos determinar o tanto que um corpo deslocou. Se você usar o primeiro exemplo aí, nós temos uma soluçãozinha simples. Isso vai ficar como? Esse ΔS vai ficar ΔS igual a 60, que é o comprimento do arco maior final, menos 10. Ou seja, 60 menos 10, isso vai dar 50. Isso quer dizer que o deslocamento dele foi de 50 km. Agora vamos analisar uma segunda situação. Essa segunda situação, no lugar de ele sair do quilômetro 10, ele vai sair do quilômetro 60. E vai voltar para o quilômetro 10, ou seja, ele vai fazer esse percurso contrário. Vamos ver aqui. No instante T1, ele vai estar aqui, T1, e no instante T2 aqui. Se você analisar essa situação, o que nós teremos? Nós teremos que na sua posição inicial, o arco vai ser isso tudo. Ó. Um comprimento maior. E se você analisar na sua posição final, inicial vai ter aqui o arco maior, e na posição final, isso daqui. Ó. Imagina aí geometricamente falando. Se eu pego esse segmento maior e subtrair o segmento menor, vai sobrar esse mesmo tamanho aqui. Porém, se você olhar bem aí, o que vai acontecer nessa segunda situação? O meu ΔS vai ser posição final menos a posição inicial. Porém, qual foi a posição inicial nesse caso? A posição inicial foi 10. A posição final foi quanto? 60. Matematicamente falando, toda vida que a gente subtrai um número 10 menos 60, conserva o sinal do maior, que no caso é 60, e subtrai os números, que no caso isso daqui vai dar 50. 50 quilômetros. Ou seja, menos 50. E qual a interpretação disso, Romário? A interpretação disso é que toda vida que o movimento está negativo, nós podemos dizer que esse movimento é um movimento retrógrado. E toda vida que o movimento está positivo, nós podemos dizer que esse movimento é um movimento do tipo progressivo. Ah, mas então quer dizer que o movimento progressivo é um movimento de ida e o movimento retrógrado é um movimento de volta? É exatamente isso no ponto que a gente quer chegar. Agora, se você me perguntar, Maria, a distância percorrida não foi a mesma? É exatamente isso. Por quê? Quando nós falamos de distância percorrida, nós vamos usar de distância percorrida como D, nós teremos que a distância percorrida vai ser o ΔS, só que ele em módulo. E o que quer dizer um ΔS em módulo lá na matemática? Quer dizer que esse seu valor vai ser sempre positivo. Esse D quer dizer distância percorrida. Então essa distância percorrida vai ser sempre positiva, ou seja, falando de distância percorrida, nós não nos importamos se ele está indo ou se ele está voltando. Então, pessoal, é isso que nós temos para a nossa aula de hoje. Deixa eu só
E até a próxima. Nós vamos gravar outras aulas, aí vamos continuar essa cinemática todinha, até movimento uniformemente variado. Eu espero que você possa acompanhar aqui essas videoaulas e, se puder, dar um feedback no nosso trabalho. Deixando nos comentários, dúvidas, a gente vai estar postando lista de questões. Se você tem dúvida em alguma questão, coloca lá nos comentários ou procura no Instagram, Professor Romário Ramos. Um abraço, galera.